A paz do Senhor, meus amados, o que nos impulsiona a estar outra vez com vocês, como pastor, como amigo, como companheiro de sofrimento, é justamente nesses momentos buscar em Deus uma palavra que traga o consolo, o conforto. As Escrituras podem fazer isso conosco e eu espero atingir o teu coração para que juntos, pela palavra de Deus, possamos ser consolados, confortados. Deus é um Deus que responde o nosso clamor, responde a nossa oração. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então, vamos seguir caminhando com Ele. Amém, amados? Que maravilha! Eu queria ler com vocês aqui em 1 Pedro capítulo 5. Pedro, que era um presbítero, um apóstolo, ele se coloca com muita humildade e dirige-se então aos demais presbíteros, dizendo o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que está entre vocês, e o faço na qualidade de um presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória que há de ser revelada. Pensa um pouquinho sobre isso, meu amado. Pedro foi testemunha, não apenas da glória do Senhor Jesus, não apenas dos milagres, mas também do sofrimento, da vergonha. Foi testemunha da cruz, das afrontas, da humilhação. O cristianismo é um chamado também para o sofrimento, para enfrentarmos isso. E ele diz: eu fui testemunha de como Cristo sofreu, de como ele participou daquele sofrimento. Eu fui testemunha, participei com ele, mas também agora espero para participar da glória que vai ser revelada. Você e eu também temos essa expectativa, amém? Temos essa expectativa de receber esta herança, essa glória que está preparada para nós lá nos céus, brevemente. Aí ele continua dizendo, principalmente para nós pastores, para os presbíteros, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Isso me impressionou tanto, porque quem sou eu para cuidar de outras pessoas, para cuidar de um rebanho? Mas é justamente isso que diz a palavra. Diz para nós pastorearmos este rebanho de Deus que está entre nós. Deus tem um rebanho e Ele colocou aos cuidados de nós pastores. Não apenas eu, mas tantos pastores aqui na cidade de Mococa, lá em Itupeva, enfim, no Brasil, onde nós estamos. Deus tem um rebanho. Meu amado, meu amigo pastor, eu e você temos a responsabilidade também de cuidar do rebanho. Cuidar como? Cuidar orando, cuidar ministrando a palavra, cuidar chorando por eles, porque eles sentem momentos como hoje. Ainda hoje pela manhã, uma irmã falando no WhatsApp, transmitiu o seu desespero. Ela trabalha no comércio, o comércio vai parar aqui e meu Deus, eles precisam, eles dependem desses recursos. Fora o risco da saúde, tem também o fator econômico que está pesando tanto para nós. E neste momento, o papel do pastor é fundamental. Não apenas pregar na igreja, não apenas estar lá, mas no dia a dia, caminhar com o povo, estar entre eles. Este é um momento que exige muito de mim e de você, querido amigo, pastor, presbítero, líder de uma célula, supervisor. Exige de nós um cuidado especial. A palavra de Deus assim diz: pastoreai o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por uma obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Deus assim deseja que nós cuidemos do rebanho e oremos por ele.
E diz mais: não façam isso por ganância, não façam isso para receber recompensas, não, mas com o desejo, com a vontade de servir, de ajudar, de ver mudanças. Ah, que coisa maravilhosa. Não haja, diz a palavra, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Esta parte, esta frase também me chama demais a atenção. Eu preciso ser, eu preciso demonstrar, eu preciso me tornar a cada dia um exemplo para aqueles que estão aos meus cuidados, que Deus colocou aos meus cuidados. Então diz a palavra, mais uma vez, a esperança, mais uma vez, irmãos, o momento alegre, a hora feliz que se aproxima da vinda do Senhor. Diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, então vocês receberão a imperecível coroa de glória. Louvado seja Deus. Esse trabalho tem uma recompensa vinda do Senhor. Ah, que maravilha, que bom é saber que nós trabalhamos não por um salário, não por dinheiro, mas estamos de olho numa recompensa gloriosa preparada para nós lá nos céus. E ele diz assim, da mesma forma, jovens, então preste bem atenção, você que é jovem, que tem aquele ímpeto, aquele desejo de fazer. Diz aqui a palavra no versículo 5, sujeite-se aos mais velhos. Sujeite ao mais velho, preste atenção e sejam todos humildes. Ah, meus amados, como a humildade é preciosa aos olhos de Deus. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Não é maravilhoso isso? Então, se esforce, eu me esforço a cada dia para ser humilde, não apenas para parecer humilde, mas para ter uma humildade do coração, algo que brota de dentro de mim. É o meu desejo, é a minha oração, é o alvo da minha vida. Portanto, diz a palavra, humilhem-se. Vejam agora, é um relacionamento com Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Presta bem atenção, querido jovem, presta bem atenção, meu irmão, minha irmã, você que deseja tanto fazer a obra, deseja tanto alguma coisa rápida. Deus tem promessa para nós, mas há um tempo, e é tão importante nós sabermos, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um processo. O pastor Cash Luna fala muito sobre isso, de uma forma, como um mestre mesmo, enfrentando, participando desse processo da promessa. A promessa é real, a promessa é verdadeira, a promessa vai se cumprir, mas você precisa aguardar o tempo devido. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir, e Ele é fiel, Ele vai cumprir. Ao seu tempo as coisas vão acontecer. Nós não podemos nos apressar, nós não podemos exigir que as coisas sejam feitas como nós até recebemos. Imagine Davi, né? Davi ungido rei. Ei, que maravilha! Ele foi ungido rei, recebeu aquela unção preciosa do óleo. E depois, o que ele foi fazer, irmão? Ele voltou para pastorear o rebanho de seu pai. Ele voltou para aquela posição humilde de ser um pastor de ovelhas, de cheirar as ovelhas lá. Ele voltou para lá. Então, isso é muito comum no agir de Deus. Chegou o momento e foi passando. Ele já tinha unção, já tinha promessa, mas ele foi servir ao seu pai, obedecer ao seu pai, fazer entrega para os seus irmãos lá na frente da guerra. E assim aconteceu todas as coisas no seu tempo. No seu tempo, Davi recebeu a unção. Então, preste bem atenção.
Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte ao seu tempo. Essa história, tudo que nós estamos vivendo, meu amado irmão, é só um tempo. Sábado pela manhã eu estava orando e no momento, enquanto eu estava orando, muito triste, chorando, e de repente veio ao meu coração justamente isso, que esse tempo vai passar, que isso vai passar. Então, de repente, eu que estava chorando, comecei a rir e me alegrar, porque Deus revelou justamente isso ao meu coração. Então, permita que Deus o exalte ao seu tempo. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Agora preste atenção, porque Ele tem cuidado de vós. Ai, que coisa maravilhosa! Eu sou pastor, eu tenho a responsabilidade, eu tenho a obrigação de zelar, de cuidar do rebanho. Ele colocou os meus cuidados, mas Ele não me deixa sozinho. Ele diz para mim também, para você, lance sobre Ele a sua ansiedade, lance sobre Ele o peso, essa preocupação, essa tensão que tem vindo sobre tua vida. Lance sobre Ele, porque Ele vai te exaltar. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado. Não é só o pastor, eu sou tão limitado para cuidar. Como eu gostaria de fazer algumas coisas que eu não consigo, que não está em mim. Mas Deus pode consolar o teu coração agora. Deus pode confortar você agora. Lance sobre Ele. Ore, nós vamos orar daqui a pouquinho, mas tenha esse espírito de oração, buscando sempre essa esperança, esse conforto que há em Deus, Não se esqueça, amados, a palavra também diz, estejam alertas, sejam vigilantes, cuidado, não se deixe levar por outros rumores nesse momento, mas estejam tão próximos de Deus, tão perto de Deus, porque o inimigo anda em derredor. Mas se eu estiver perto de Deus, se nós estivermos perto de Deus, ele não consegue nos atingir, né? Ele não consegue nos pegar. Você, quando tem um sentimento, quando tiver um peso grande na tua vida, lembre-se, você tem armas poderosas, você tem um escudo da fé. Defenda-se poderosamente. Quando o inimigo vier, quando vier pensamentos, ideias, porque é aqui na mente que ele tenta nos derrotar, trabalhar. Então, quando vier esses pensamentos negativos, quando vier esta história de que você não vai dar conta, lembre-se, você tem um escudo. Use esse escudo da fé, defenda-se dele, diga em nome de Jesus: suma daqui pensamentos, eu tenho um Deus que é por mim, e se Deus é por mim, ninguém é contra a mim. Amém? Ninguém é contra você, ninguém é contra a cada um de nós, né? E lembre-se, não se esqueça, diz a palavra, que essas aflições, esses pensamentos, ideias, esses agir horríveis que tem vindo do inimigo, que tem vindo sobre nós, os nossos irmãos em todo mundo sofrem também. Não é uma coisa só sua. Todos nós sofremos. Deus tem uma promessa para mim e para você. O Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Amém? Ele nos chamou para a sua glória eterna. Depois de nós termos sofrido por um pouco de tempo, diz a palavra, o versículo 10, por um pouco de tempo, Ele vai restaurar, Ele vai confirmar, Ele vai fortalecer, Ele vai pôr você e eu sobre firmes alicerces. Este é o nosso Deus. Por isso, a Ele nós damos toda a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos agora e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, querido Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos achegamos a Ti agora, tão pequenos, tão insignificantes,
Meu Deus, mas temos a Ti, um Deus grande e poderoso, um Deus que pode todas as coisas, que tem o mundo em Tuas mãos. Eu oro nesse instante por esse irmãozinho, por esta irmã, meu Deus, que sofre, que está com peso no seu coração. Ó Deus, às vezes não é nem por causa do vírus, mas, Senhor, é uma outra situação, é uma enfermidade, é uma dor, é uma situação de desentendimento familiar. Ajude-os, por favor. Ah, meu Deus, eu oro que as Tuas mãos de poder esteja nesse instante sobre a vida deste irmão, desta irmã. Que o Teu consolo venha, que a Tua paz venha, que o Teu amor venha. Eu Te peço e já Te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?